Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz nos alcance mais uma vez. Estamos na sequência dos livros proféticos, trabalhando o livro de Daniel. Hoje o capítulo 4, capítulo esse escrito pelo próprio Nabucodonosor, ou narra parte da sua biografia, do momento em que ele passa por uma situação crítica em sua vida que o leva a reconhecer que há um soberano acima dele. Quem sabe poderíamos dar um título a essa mensagem: de Deus é o domínio. O título aqui na Bíblia, ela diz que a loucura de Nabucodonosor. Mais uma vez ele tem um sonho e ele procura os sábios, os astrólogos, os caldeus, os adivinhos, e por fim chama Daniel, entendendo de que em Daniel há um espírito excelente. Capítulo 4, versículo 1, está escrito: o rei Nabucodonosor a todos os povos. Então percebe que ele está narrando os acontecimentos, a sua escrita, o seu relato. Nabucodonosor a todos os povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então ele diz no versículo 2 que pareceu bem fazer conhecidos os sinais, as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo, ele expressando. Ele diz ainda no versículo 3 que quão grandes são os seus sinais, quão poderosas suas maravilhas, o seu reino é reino sempre eterno, o seu domínio de geração a geração. Na reflexão passada, onde nós estudamos no capítulo 3, onde ele faz uma estátua toda de ouro, querendo, quem sabe, contrariar a profecia de que haveria 4 impérios, começando com o seu, o mais poderoso deles na sequência, Babilônia, depois Medos e Persa, Grécia, Roma em 2 momentos, né, imperial, Roma papal, Roma cristã, e culminando com a volta de Jesus, o reino a ser estabelecido para todo sempre. E ele então diz que, a partir do versículo 4, que estava tranquilo em sua casa, feliz no palácio. Ele teve um sonho e que espantou os seus pensamentos mais uma vez, se turbaram. Eles pedem um decreto mais uma vez, pedindo que entrasse os sábios, os encantadores, os caldeus, para que interpretasse, e que por fim entrasse Daniel. Então, ao invés de buscar logo de início, né, aquele que poderia trazer a resposta, a solução, ele deixa sempre por último, vai postergando. E quem sabe com a gente não seja diferente. O texto de Pedro 5,7 diz que nós podemos lançar sobre Cristo todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Mas nós muitas vezes queremos a gente mesmo resolver, ou procurar, quem sabe, uma outra ajuda, que pode ser buscada em um momento ou outro, né? Mas esquecemos daquilo que conhece todas as coisas, que lê todos os capítulos de nossa vida. Então aqui ele passa a dizer que as visões da cabeça eram no seu leito. Ele estava olhando e ele viu uma árvore no meio da terra, uma árvore cuja altura, diz o texto, né, era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. E aí ele passa a narrar que a sua folhagem, o seu alimento era abundante, que dela se servia aos animais, às aves, é claro, uma figura de linguagem. E então Daniel passa a explicar qual é o significado, né, desse sonho que ele tem. Então, se você verificar comigo aqui, o versículo 19 do capítulo 4, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse essas coisas, disse a Beltesazar, ou seja, a Daniel aqui: não se perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Não fique preocupado com isso, né? Mas me diz o que é. E disse então Daniel: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos, não para você, porque Daniel percebe que era algo terrível. Versículo 22, ele diz:
Ele passa a narrar, né, sobre essa árvore que se fez grande, foi vista, tal, conhecida, fama, e ele diz: és tu, ó rei, que cresceste, vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então ele fala, eu não vou ler todo o capítulo, você pode fazer, o caso queira, né, de que essa árvore seria cortada, passaria 7 tempos, mas que ficaria ainda ali a cepa, né, o toco, as raízes ainda, e que ela voltaria. Ele fala aí no versículo 25, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, ou 7 anos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então ele passa a explicar para o rei o que aconteceria, o significado, né, daquele sonho. Dá alguns conselhos, você pode ver no versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, esse juízo vai vir, mas talvez se prolongue, você vai ter um tempo mais de calma, de paz. E aqui, se você verificar comigo, versículo 28 a seguir do capítulo 4, né, diz que todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo ou ao término de 12 meses, de um ano. Diz que ele estava passeando no palácio real, na cidade da Babilônia, e ele, quem sabe, ali ainda o orgulho falando um pouco mais alto, ele diz, mas não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Diz que ele estava falando ainda, no versículo 31, quando desceu uma voz do céu e disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. E aí segue as palavras que ele seria expulso, tal, aquilo que já foi escrito anteriormente, de que passaria 7 anos. Passado esse tempo, então havia momentos que ele voltava à lucidez, era trazido para o palácio, voltava de novo, né, vivendo, quem sabe, como um animal, como uma ave, coisas assim. O versículo 34 diz que ao fim daqueles dias, ou desses 7 anos, né, Nabucodonosor levanta os olhos ao céu. Olha que interessante, levanta os olhos ao céu, ou reconhece a dignidade de que tem alguém soberano, alguém sobre ele. E diz que tornou a vir o entendimento, e ele bendize agora o Altíssimo, louva, glorifica aquele que vive para sempre, aquele cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Diz que todos os moradores da terra, ele entende isso, que é reputado ou reputados em nada, e segundo a sua vontade, Deus opera com o exército do céu e os moradores da terra. Diz que não há quem possa deter a mão e quem possa dizer para Deus o que fazes. Então, olha só, é importante entender, né, de que o Deus, o Eterno, ele é soberano sobre todos. E agora ele passa a narrar, a partir do versículo 37, terminando o capítulo, que agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Amém. Então, olha que mensagem interessante. Nabucodonosor, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a sua arrogância, a sua soberba, seu poder de impor, de determinar, até mesmo a adoração, quem faz e quem deixa de fazer, quem vive e quem morre. E daqui então passa a ser humilde, compreender, entender de que o Eterno reina e que pode humilhar, ele fala aqui, humilhar os que andam na soberba. Que a graça de Deus nos alcance, que cada dia venhamos permitir que Deus seja o primeiro, o último, o melhor e o mais importante em nossas vidas.